dizer para você. Cheiro! É isso. A primeira coisa que eu quero dizer para você que está aqui ouvindo, ou ainda que vai ouvir, você precisa ser a primeira pessoa a acreditar no seu sonho. Ninguém vai acreditar por você. E você precisa também estar disposta ou disposto a pagar o preço necessário até dar certo. Então, quando ele falou que, vou ver então, vou falar com meu irmão. Ele tinha um irmão, tem um irmão na realidade, que sempre foi muito investidor. Ele abria vários negócios, ele achava um sócio, outro sócio, e ele abria sociedade. E aí, ele foi conversar com o irmão dele, mas assim, conversar e nunca mais me deu retorno. No último dia dos meus 30, de acabar, então, né, eu encerrar minhas atividades ali, a Ana, que era a dona, chegou e falou para mim, Marisa, eu vendi a corretora. Gente, eu não tenho como explicar para vocês o que eu senti, mas o meu coração saía fora pela boca. Eu só queria descobrir quem era o dono. Aí foi a primeira coisa que eu falei para ela, mas você vendeu para quem? Ela falou, vendi para o Gelson, lá da informática. Eu, sim. E aí, gente, eu vou falar para vocês uma coisa. Eu fui como um foguete lá na empresa deles. Eu fui desesperada. Tudo que eu queria perguntar, mas como assim você comprou a empresa? E aí eu cheguei lá, perguntei. Eu falei, você comprou? Eu comprei. Aí ele falou, perguntei assim, mas você nem me falou nada. Ele falou, mas e por que eu deveria te falar? A partir de amanhã você já não é minha funcionária? A única coisa é que vai mudar um pouco. Você não vai mais trabalhar no caixa da loja. Você vai continuar trabalhando com seguro. Fica bom para você assim? Gente, e eu vou dizer uma coisa para vocês. Nessa época eu nem conhecia Deus. Eu não tinha tido um encontro com meu Deus. Então eu nem entendi o que estava acontecendo. E eu fiquei maravilhada. Claro que pode, meu Deus! É agora! E aí eu comecei. O escritório era dentro de uma lojinha de informática. E ali a gente começou. A princípio era só eu que trabalhava. Como eu disse, o Gelson era um investidor. O Elcio, ele precisava continuar trabalhando fora, porque a nossa empresa, no caso, o seguro, a Precisa Seguros, não gerava renda para eu ter um salário, para ele ter um salário. Então, ele precisava trabalhar em outro lugar também. Só que o que acontece? Eu não sabia que eu ia ser sócia. Eu achei que eu ia ser só funcionária. E aí, a minha cabeça pequena começou a pensar, agora eu vou pedir o salário que eu quiser. Por quê? Porque agora quem sabe é eu. E aí, gente, eu vou dizer para você, é o primeiro pensamento de pobre. E quando eu falo pensamento de pobre, não é pobre de dinheiro. É mentalidade, tá? E aí, meu pai falou assim para mim, Marisa, sua boba. Algum percentual ele vai te oferecer dessa sociedade, nem que seja 1%. Porque se ele não te oferecer e você sair, vai ser como ele ter perdido tudo que ele investiu. Eu falei, olha, meu pai era inteligente, viu? E aí, beleza, passou uma semana. A gente organizou tudo, gente. Organizamos, tal, o que precisava, mudança, beleza. No sábado, era um sábado, por volta meio-dia e meio, 1h da tarde, eles terminaram de organizar a empresa deles, tal, e aí ele falou, não vai embora que a gente precisa conversar. Tá bom, esperei. Ele sentou, ele sempre foi muito direto. Ele sentou e ele olhou para mim e para o irmão dele, no caso, o Elcio, e falou, olha, Marisa, eu comprei essa empresa, eu paguei 18 mil. Eu vou falar detalhes para vocês, tá? Só para vocês entenderem. Eu comprei essa empresa, eu paguei 18 mil reais, eu parcelei em 10 vezes no cheque. 50% dessa empresa é minha, 25% é do meu irmão e 25% é seu. Uau! Mas eu não tenho como pagar esses 25%. Na época dava 4.500. Eu não tenho dinheiro para pagar isso daí. Ele falou, não, você não entendeu. Eu não pedi para você pagar os 4.500. Eu pedi para você trabalhar e pagar os 18 mil. Você só tem que trabalhar. E aí eu falei, eu pensei, né? Essa é a minha oportunidade. E eu vou agarrar ela como se fosse a única da minha vida. A única, porque eu não vou ter duas. E
A única coisa que eu tinha em mente eram as frases que eu ouvia onde eu trabalhava. Em vários momentos. Você é uma incompetente. E eu pensava, a oportunidade chegou. Agora eu vou mostrar para todo mundo o nível da minha incompetência. Arrasou! E aí, gente, Adoro! era a frase que mais eu usava. Quando as seguradoras vinham nos atender, no começo foi difícil, a gente não era reconhecido. No fundo, aqui na Real, a Precisa Corretora, eu, não era ninguém. Não era ninguém. Então ninguém nem sabia quem que a gente era. E nesse início de relacionamento, conforme a gente foi crescendo, eu ia recebendo as setas da concorrência. Mas o meu foco era aqui, ó. Era não olhar para o que falavam, não, tipo, não tinha obstáculo para mim. Eu andava na rua, se fosse questão de madrugada, de noite, se cliente batia, era na chuva, era de moto mesmo. Gente, eu fiz coisas que vocês. Gente, vocês não têm noção do que eu fiz. Mas eu agarrei mesmo a oportunidade. E aí, o que aconteceu? O tempo foi passando, né? O tempo foi passando. E eu me lembro claramente que se passaram 3 anos. E em 3 anos a gente continuava no vermelho total. A gente conseguiu pagar. Mas assim, como o Gelson era um investidor, ele entrava com investimento. Mas a empresa nunca tinha dinheiro. E aí a gente decidiu vender a corretora. Ah, vamos vender. Não dá. Vender, decidimos vender. E aí a gente encontrou um corretor próximo aqui da nossa cidade. E nós fomos, é um corretor assim, bem referência aqui. E a gente foi lá e apresentou, oferecemos a nossa empresa e tal. Ele aceitou comprar na hora. Ele falou: olha, eu compro, mas com a condição de que você continue trabalhando comigo. Ah, tava tudo certo. Só que aí ele fez a proposta financeira. E essa proposta financeira era boa, só que assim, ele ofereceu 60 mil reais para pagar em 12 meses. Conforme entrava o dinheiro das próprias comissões dos clientes que já existiam, vamos dizer assim, ele nos pagaria. Para quem pagou 18, vender por 60, não era ruim. Só que receber em 12 meses e dividir ainda em 3 sócios, vamos dizer assim, não ia mudar a realidade de ninguém. E aí ele usou uma frase ainda, ele falou: vocês não estão pensando em desistir cedo demais? Porque uma corretora de seguros demora 5 anos para aparecer. Eu acredito que vocês estão desistindo cedo demais. E aquilo, gente, foi como um choque que nós levamos naquele dia. E a gente voltou e decidiu continuar e fazer dar certo. De verdade. Marisa, eu pensei, desde quando você falou do conselho do seu pai, e agora ouvindo o conselho desse rapaz, né? A Bíblia diz assim: na multidão de conselhos há sabedoria. Fique atento. Gente, não tome nenhuma decisão antes de se aconselhar. Mas, Bruna, com quem? A opinião é diferente de conselho. A opinião tá cheia aí na internet. Todo mundo quer falar. Conselho, você pega com quem tem experiência, com quem tem experiência, com quem você confia. Exato. E para mim, o ponto-chave, com quem tem intimidade com Deus. São 3 coisas assim que fecha. Exato. E aí, ó, se tiver uma das 3, fique atento, analise, mas não tome uma decisão tão forte. E outra coisa, Marisa, que eu pensei muito, é um sonho, é uma semente. Gente, quando a gente lança uma semente na terra, a primeira coisa que nasce é o quê? São as raízes. Quem é que vê raiz? Nossa. Ninguém vê raiz. Mas primeiro a gente cresce para baixo. É isso que eu tenho mostrado aos meus mentorandos, sabe? Isso. Mentalidade financeira é tudo a ver. Não tem a ver com questão de ser pobre e rico, não é isso aqui. Porque tem gente que é tão pobre, que a única coisa que tem é dinheiro. Exatamente. Riqueza está muito além, é mentalidade, é essa gratidão, você vê essa trajetória, essa riqueza de conhecimento. Exato. Isso tudo são percursos, então assim, ó, tá difícil, mas
vai fazer até dar certo, não é isso, Marisa? Até dar certo. E assim, então, quando ele falou aquilo, a gente voltou e começamos e vamos seguir. E aí, o que acontece? Eu lembro que as coisas começaram a dar certo. Quando a corretora estava prestes a completar aí 5 anos, então a gente saiu do espaço que era dentro de uma loja de informática para um espaço nosso. E aí, então, a gente apareceu. É o espaço que a gente está até hoje. Então, a gente apareceu nesse lugar. E as coisas começaram a acontecer. Eu lembro que a gente começou a ganhar algumas viagens aqui nacionais. Algumas seguradoras já tinham achado graça, vamos dizer assim, no nosso trabalho. E já tinham a gente como referência. A gente sempre trabalhou assim com muita transparência, sabe? E aí a gente começou a receber. Eu lembro que a gente recebeu em 2008, foi a nossa, assim, 2009, na verdade, a gente recebeu o nosso primeiro prêmio. A gente recebeu uma bis 0 quilômetro numa campanha. Que nem a gente acreditava. Daqui a pouco, vocês ganharam uma bis 0. Como? O quê? E a gente ganhou. Então, assim, as companhias de seguro, que hoje são as maiores e melhores multinacionais que nós representamos, elas começaram a achar graça no nosso trabalho. E nós começamos a crescer, os nossos clientes, eles começaram a indicar. E a indicação é que fez total sentido. Porque já não era mais, eu vou lá só para fazer um orçamento. Não, eu vou lá porque eu sei que eles resolvem. Eu vou lá porque lá tem solução. Eu vou lá porque eu sei que eles são éticos, são transparentes. Ou seja, era cliente certo. E aí, qual foi o maior desafio que começou a aparecer aí? A gente estava falando de uma Marisa cheia de sonhos, mas que não teve oportunidade financeira ou talvez nem interesse de cursar uma faculdade, não tinha controle emocional, não tinha gestão. E aí eu precisava fazer alguma coisa. Só que eu não sabia que coisa eu precisava fazer. E aí, por isso, mais uma vez, a importância de você ter mentores. Eu sempre escolhi 2, 3, que é aquelas pessoas que, para mim, decidir, eu escuto primeiro. E aí eu me lembro que tinha uma gerente tem, na verdade, uma gerente da Mafra Seguros, na realidade. Eu sempre falo dela porque, ai, meu Deus, ela me ajudou demais. O nome dela é Mônica Novak, e ela, na época, ela também começou a visitar a gente, e ela viu o nosso potencial, viu o nosso crescimento, e um dia ela me chamou para fazer um curso. E ela falou, vamos fazer um treinamento. Na verdade, era um treinamento pelo IBC, pelo Instituto Brasileiro de Coaching, sobre análise comportamental. E ela falou, vamos lá fazer, são 3 dias, me passou o valor. E eu me lembro claramente que quando ela me falou o valor, eu pensei, meu Deus, eu não tenho condições. Eu nunca tinha feito um treinamento assim, que eu paguei mais do que R$150. E ela me falava naquele momento de um treinamento de 3 mil para 3 dias. E eu fico, não tenho como. Mas assim, a dona dessa escola ligou e minha cabeça. E aí eu lembro que a Mônica falou assim para mim, falou, Marisa, presta atenção. O que te trouxe até aqui e fez você produzir 100 mil reais por mês não vai fazer você avançar e produzir 1 milhão. Você precisa se capacitar.